Técnicas de treino. Eu tenho certeza que você já ouviu falar em algumas delas, talvez conhece, talvez já use no seu treino. Se você não me conhece, eu sou Vitor Zanelato, sou seu treinador online e eu vou começar uma série de vídeos agora que eu vou explicar algumas técnicas para você melhorar o seu treino e deixar ele mais intenso. A primeira técnica, provavelmente você já deve ter ouvido falar, é o biset. O que é o biset? É a combinação de dois exercícios feito um na sequência do outro. Então a gente, em vez de fazer um exercício, ter um descanso, fazer ele de novo, a gente vai combinar os dois exercícios e o descanso vai ser depois do segundo. Então vamos lá. Bem simples, vou começar com o antebraço. Vou começar fazendo a extensão de punho e depois eu vou passar para a flexão de punho. Então eu começo no primeiro exercício. Lembrando que eu estou começando meu treino agora, então eu estou com o corpo frio. Então as primeiras séries eu não vou encher de peso, porque a minha ideia não é me lesionar. Cheguei perto da falha, descanso um peso e já pego o segundo direto sem descanso. E agora eu vou para a flexão de punho. E eu estou fazendo essa flexão de punho em pé. Quando eu faço a extensão de punho em pé, com o braço para frente, que é o exercício que eu estava fazendo, eu já mantenho meu antebraço em isometria. Então eu estou trabalhando ele durante o movimento e em isometria. Aqui, o braço está apontado para baixo. Então eu só estou trabalhando ele no movimento quando eu faço a contração. E repara aqui, como eu estou falando, eu não estou prestando atenção em contagem. Então a minha ideia aqui é levar o mais perto da falha possível. Cheguei perto da falha, mas não vou até a falha. O intuito aqui no primeiro exercício é sempre a gente aquecer. Nunca é chegar até a falha direto, já no primeiro, para evitar de você acabar machucando seu músculo e o seu treino não render. Aí você pode me perguntar, mas o biset, eu só consigo fazer esses dois exercícios? Não. O biset, basicamente, você pode misturar qualquer tipo de exercício. Seja um biset no mesmo músculo, alvo, ou no mesmo grupo, alvo, porque, por exemplo, aqui eu não estou trabalhando o mesmo músculo, mas o mesmo grupo no antebraço. Você pode também fazer num grupo oposto. Então, por exemplo, agonista e antagonista. Se eu começar fazendo uma rosca direta, o agonista é o bíceps. O antagonista dele, o contrário, o tríceps. Então, um biset que eu posso fazer é uma rosca direta com um tríceps no cabo. E aí eu estou fazendo um outro biset. Outro exemplo possível que a gente fazer um biset é no mesmo músculo. Então, por exemplo, eu posso fazer uma rosca direta no bíceps e depois eu alternar com uma rosca neutra. Ah, mas a rosca neutra trabalha o braquial com ênfase. Beleza, mas ainda assim vai trabalhar o bíceps. Então você pode trabalhar tanto o mesmo grupo quanto grupos opostos. Agora, e se eu quiser fazer grupos que não tem nada a ver um com o outro? Por exemplo, se eu quiser fazer uma elevação de ombro e fazer uma cadeira extensora, eu posso? Eu posso também. O que eu vou ter com isso? Um gasto maior de energia. Em resumo, eu não vou ter um benefício a mais de fazer grupos que não tem nenhuma ligação. Então, por exemplo, se eu quiser fazer perna com biset, o que seria legal eu fazer, por exemplo, um leg press combinado com passada. Vamos voltar a fazer mais um aqui. E um detalhe que vocês vão ver sempre nos meus exercícios é isso aqui, ó, controle de execução. O que dificilmente vocês vão me ver fazer? Assim, jogando peso para cima e para baixo, só chacoalhando o corpo. Sempre contrai e relaxa. Contrai e na... A gente vai chamar isso aqui de concêntrica. Ah, falhou. Então, no último movimento agora eu falhei. Então a concêntrica é a hora que você contrai o músculo. E a excêntrica... Então a fase, eu estou relaxando, ou seja, eu estou esticando o músculo, sempre controlado. Nunca faz concêntrica e solta a excêntrica. Sempre controla os dois movimentos. Desse jeito você vai ter uma qualidade de execução melhor, o músculo mais tempo em contração, e o seu resultado de hipertrofia vai ser melhor. E aí quando que eu posso usar um biset? Um biset eu vou usar para dar mais intensidade no meu treino. E aí, como eu falei, quando a gente pensa em biset, a gente pode fazer várias combinações. O mais comum, biset tradicional, eu vou combinar o movimento multiarticular com o movimento uniarticular. Como assim? Então o movimento multiarticular é aquele que mexe mais do que uma articulação. Por exemplo, o supino. Eu estou utilizando a articulação do ombro e eu estou utilizando a articulação do cotovelo. Movimento uniarticular, um crucifixo, onde eu não estou articulando o
cotovelo. Repara, ó, o cotovelo fica sem fazer, sem mudar a angulação dele, só o ombro. Então esse é o modelo mais tradicional do B7. Então vamos lá, começaria com um supino. Lembrando que a ideia aqui é demonstrar o exercício, tá? Então vocês não vão me ver colocar muita carga, até porque senão eu não consigo estar conversando e fazendo, né? Então você vai começar com um supino, execução normal, movimento controlado. E aí você vai fazer 10, 12 repetições. É lógico, pode variar de acordo com o tipo de treino que o seu instrutor está passando para você. Fez, guardou a barra. Você já desce direto e faz um crucifixo. Então agora, o cotovelo não vai articular. Então o peito trabalhou primeiro junto com o tríceps e com o ombro. E agora eu estou tentando isolar um pouco mais o peito. Então dessa forma, ó, mesmo fazendo com pouca carga, a gente já sente o começo de fadiga. Por quê? Você está misturando dois exercícios, um na sequência do outro. Então isso aqui foi uma série, o supino mais o crucifixo. Daí eu vou fazer 3 ou 4 séries desse combo. Agora eu descanso de 1 a 2 minutos e faço de novo. Uma outra alternativa que eu também posso fazer de B7 é fazer ele como pré-exaustão. O que é a pré-exaustão? No modelo tradicional, eu fiz o multiarticular, depois o uniarticular. Na pré-exaustão eu vou fazer o contrário. Com qual objetivo? Quando eu faço a pré-exaustão, eu estou garantindo que o músculo que eu quero vai conseguir falhar antes. Como assim? Algumas pessoas às vezes vão fazer um supino desse e não vai conseguir sentir o peito chegar na fadiga total, mas vai sentir o ombro, vai sentir o tríceps. Por quê? Provavelmente o peito tem uma resistência maior já do que o tríceps e o ombro, que são os músculos sinergistas, ou seja, os músculos que atuam junto com o peito nesse exercício. Então o que eu faço para conseguir garantir que eu vou chegar na fadiga do peito? Vou começar com ele no uniarticular, onde o tríceps, por exemplo, não vai estar atuando. Dou uma pré-exaustão nele, deixo ele cansado, e aí eu parto para o supino. Então desse jeito eu vou garantir que realmente o peito vai chegar na falha que eu quero. Então isso aqui seria uma pré-exaustão no peito. Vou começar com uniarticular. E aí nesse modelo, não necessariamente preciso trabalhar na carga máxima que eu trabalho. Então nesse modelo eu posso trabalhar ali com 60%, 70% da carga do exercício que eu iria fazer. Por exemplo, eu trabalho normalmente um exercício fixo com 20 kg. Eu ia colocar 14, até 16 kg, mas a gente não precisa chegar na falha e não precisa chegar na carga máxima. Porque a ideia não é chegar na falha no exercício, é você dar pré-exaustão, ou seja, você pré-cansar o músculo. Ó. Dei uma pré-exaustão, agora eu venho para o multiarticular. O tríceps e o ombro vão atuar junto para mim executar o movimento. E aí eu vou fazer até falhar. Falhei, guarda e fazer. E aí agora eu dou 1 a 2 minutos de descanso e faço de novo. Então nesse modelo eu garanto que o peito, que é o músculo-alvo, vai chegar na falha. E aí tanto o modelo tradicional quanto de pré-exaustão eu posso fazer para qualquer grupo muscular. Por exemplo, se eu quiser fazer uma pré-exaustão para o quadríceps, para a perna, eu posso começar com a cadeira extensora, que é uniarticular, só vou estar fazendo um movimento com o joelho, e depois eu passo para o agachamento. É óbvio que o segundo exercício vai ter um pouco a carga comprometida, porque eu já estou entrando no exercício com o músculo cansado, mas é esse o nome da técnica, é pré-exaustão. Eu já estou chegando com o músculo pré-exaurido, então é de se esperar que isso vai acontecer. Mas eu consigo chegar com o músculo que eu quero realmente fadigar. Um outro exemplo, quem quer trabalhar mais o glúteo no agachamento e não consegue, pode fazer uma pré-exaustão de glúteo. Então, por exemplo, eu posso fazer uma extensão no cross, com a perna esquerda, por exemplo, extensão de quadril no cross, e depois eu passo para fazer um agachamento búlgaro, com essa mesma perna para frente. Porque a hora que eu descer, o glúteo já vai estar fadigado. Mesmo que o quadríceps consiga agir, o glúteo vai acabar falhando antes. Então eu atinjo o grupo-alvo que eu quero. E aí, como eu já comentei, não é tão interessante eu trabalhar músculos que sejam totalmente isolados. Por exemplo, fazer panturrilha, B7 com peito. Não teria sentido.
Eu posso fazer? Posso, mas eu não vou ter nenhum benefício lógico para a hipertrofia com isso. Agora, quando eu falo em trabalhar grupos musculares diferentes, mas que atuam em conjunto, já é interessante, por exemplo, se eu quiser fazer um peito junto com o ombro. Aqui eu vou demonstrar no supino reto, mas esse é um bicep que eu gosto de fazer no supino inclinado. Então eu começo fazendo o supino inclinado e depois eu já passo para fazer um desenvolvimento de ombro ou uma elevação frontal. Para mim fazer um supino inclinado e o desenvolvimento de ombro, os dois vão utilizar muito tríceps. Se é uma pessoa que tem um tríceps pouco desenvolvido, pode acabar não conseguindo. Daí fica interessante fazer o supino inclinado com elevação frontal. Por quê? Eu já vou ativar meu frontal de ombro quando eu estou fazendo o supino inclinado. E daí eu acabo de fadigar ele com elevação frontal. Agora, se eu tiver um bom desenvolvimento de tríceps que consiga resistir, eu posso fazer. Porque eu vou trabalhar o peito, foco na parte superior, já ativo o frontal de ombro, e aí eu acabo de fadigar com o desenvolvimento. Então seria um exemplo mais ou menos assim. Lembrando que esse exemplo eu faria um supino inclinado. Faço com a barra, ou na máquina, ou com o halter. E aí eu vou fazer, só que eu não vou chegar na falha. Eu vou chegar perto do limite da falha. Então eu vou colocar uma carga que vai chegar ali em 10, 12 repetições. Cheguei nessas 10, 12 repetições próximo da falha, eu guardo o peso e já faço o desenvolvimento. Da mesma forma, posso passar por uma máquina de desenvolvimento, posso fazer com halter, posso fazer com uma barra, mas o importante é eu já fazer na sequência, sem intervalo. Inclusive eu sinto já meu peito pré-fadigado, então o peito acaba não conseguindo ajudar no desenvolvimento. Porque sim, quando você faz um desenvolvimento, você tem uma ativação do peito conjunto. Nesse modelo, o peito já não tem a mesma capacidade de ajudar, então vai deixar mais esforço para o ombro. E aí ainda quando eu falo em bicep, eu posso pensar em trabalhar o mesmo grupo, só que agora, em vez de fazer multiarticular seguido de uniarticular ou o contrário, eu posso pensar em porções do mesmo músculo. Por exemplo, deltoide, ombro. Eu posso pensar em trabalhar duas faixas seguidas. Por exemplo, trabalhar o frontal e já o lateral de ombro. Então eu faria uma série, por exemplo, desse jeito. Fazer o frontal, pode ser sentado, pode ser em pé, pode ser no cabo. A variação que você vai fazer, nesse momento agora, não é o mais importante. Nesse momento agora, eu estou mostrando quais técnicas você pode utilizar e como utilizar elas. Então eu vou fazer um frontal até eu chegar na falha ou próximo da falha. Cheguei, eu ainda tenho gás para fazer, eu vou fazer o lateral. Então essa é uma combinação de bicep que eu costumo colocar bastante no treino, principalmente no treino de ombro. E aí eu vou fazer também até quase chegar na falha dele ou até chegar na falha. E aí sim, guardo o peso e dou um descanso. 1 a 2 minutos e volto a fazer. Cada vez isso vai ser uma série. E aí eu posso fazer em conjunto ainda um bicep de 3, mas bi é 2, 3. Então eu posso fazer um tricep. No ombro, dá certinho. Faço o frontal, faço o lateral e já faço o posterior de ombro. Então dessa forma eu trabalhei o ombro inteiro, gerei uma fadiga extrema no ombro, porque vale lembrar que a gente nunca isola um pedaço do ombro. Então não é porque eu estou fazendo frontal que eu só tenho as fibras aqui sendo ativadas. Ó, também tem ativação. Então eu vou gerar um estresse muito grande, vou gerar uma capacidade de hipertrofia muito poderosa, de uma forma muito simples. Então por isso que a gente pode falar que o bicep, apesar de ser a técnica mais simples, ela é uma das mais utilizadas e mais versáteis que a gente tem. Então esse tricep frontal com lateral, com posterior de ombro, é extremamente útil para quem quer fazer um treino intenso e compacto, porque você vai estar trabalhando com menos intervalo.
Se eu fosse fazer cada um desses isolado, eu ia fazer aqui, frontal, vamos falar que eu dou 2 minutos de descanso. Em cada série, são 4 vezes 2, 8. Mesma coisa para o lateral, já deu 16. E depois, para o posterior, já deu 24 minutos. Quase meia hora só de descanso. Sendo que se eu fizer desse jeito, de bisete, e mesmo que eu dou um intervalo um pouquinho maior, vou falar que eu dou 3 minutos de intervalo porque eu fiquei realmente fadigado. 3 vezes 4, 12. Metade do tempo de descanso. Você otimiza o seu tempo na academia, gera um gasto calórico maior, porque você vai estar trabalhando com mais intensidade, e consegue proporcionar uma fadiga maior para o seu músculo. Então, sim, o bisete, ou nesse caso o trisete, extremamente válido para você colocar no seu treino. Então, se você gostou de saber que o bisete ou o trisete são mais úteis e mais versátil do que você imaginava, não esquece de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo. Eu vou soltar todos os tipos de intensificação de treino para ajudar no seu treino e no seu desenvolvimento. E não esquece, se você quiser aquela consultoria de treino e dieta comigo, é só me chamar na outra rede. Valeu?